Olá, é, mais uma vez, Jean aqui, e a gente vai dar continuidade à nossa pequena revisão sobre algumas noções de anatomia e fisiologia das aves, tá? A gente já conversou um pouco sobre o tegumento e o sistema musculoesquelético, e agora a gente vai dar início à nossa uma conversa sobre o sistema digestório, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, então o sistema digestório, assim como de outros animais, ele vai desde a cavidade oral do animal, na verdade desde a boca do animal, né, até o ânus, né, até o reto, até a passagem final do intestino. Aqui nas aves a gente vai ter várias particularidades. Talvez o sistema digestório seja um dos que mais tem pequenos detalhes que são necessários você entender, tá? Então, começando da boca da ave, né? Obviamente, uma das principais diferenças aqui que a gente vai ter vai ser a ausência de dentes, né? Existiam alguns ancestrais das aves que apresentavam dentes nos fósseis, mas foi uma característica que as aves foram perdendo, principalmente pelo desenvolvimento de um estômago mecânico, né? Então, as aves elas não têm dentes em sua boca. Então, a gente começa aqui pela boca, que vai ser nossa primeira entrada. E existe uma particularidade aqui da cavidade oral das aves, que na verdade vai estar na cavidade oral, mas vai ser um divisor da cavidade respiratória e da cavidade oral. Se vocês fizerem a necrópsia de uma ave, se vocês atenderem a uma ave e abrirem a boca dela para examinar, vocês vão perceber que existe uma fenda no palato, tá? Se isso fosse um mamífero e a gente encontrasse isso, a gente ia falar, opa, é uma fenda palatina. Isso aí foi uma má formação. Mas em aves não, gente. Em aves eles têm uma passagem natural entre a cavidade oral e a cavidade nasal chamada de coana, tá? Então a coana é essa comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade oral, tá? E é um local muito importante para você estar sempre examinando a ave. Também se você precisar coletar amostras do sistema respiratório superior, a coana é um bom local para você estar fazendo isso. Mas a gente vai ter essa particularidade que vai estar na cavidade oral do animal, né? Então, quando você abre a boca do animal, seja para fazer uma necrópsia, seja para fazer algum exame clínico, você vai observar que lá a gente vai ter a coana. A gente vai ter também a língua aqui na extremidade oposta. E existem várias papilas, né? Tanto na língua quanto na coana, que vão ser úteis para o movimento para o alimento, tá bom? E aqui a gente vai ter a glote, né? A gente já conversou, principalmente na atividade 1, sobre a glote e sobre a ausência de um epiglote, lembram disso? Então aqui na abertura para a traqueia, a gente vai ter a glote, né? Aqui na laringe, mas a gente não vai ter uma epiglote, tá bom? A gente conversou um pouco sobre isso também no sistema músculo-esquelético, né? Que é o aparelho iobranquial, né? O aparato iobranquial, que suporta a língua. E eu tinha falado, né, que isso aqui a gente vai encontrar aparatos iobranquiais bem desenvolvidos, tanto nos pica-paus quanto nos beija-flores, né? Então, aqui só para ilustrar, aqui um pica-pau, a gente vê que essa estrutura que vai dar a volta na cabeça, né? Estrutura óssea cartilaginosa, e que vai suportar a língua, né? A língua aqui do pica-pau, por exemplo, é uma estrutura bem alongada. E existem diversos tipos de línguas quando a gente fala de aves, né? Existem línguas que são mais adaptadas à captura de insetos, né? Que parece uma lança, como essa aqui do pica-pau. Existem línguas que vão estar mais adaptadas à sucção de néctar, como a língua dos beija-flores.
e assim por diante, tá, gente? Então, língua é uma estrutura bem variada também nas aves. A língua das aves tem uma estrutura sensorial, mecanoreceptora, chamada corpúsculo de Herbst. E quando a gente vê, por exemplo, quando a gente faz uma lâmina de língua de papagaio, por exemplo, a gente vê que a língua ela vai ser repleta de corpúsculos de Herbst. E esses corpúsculos são corpúsculos táteis, né? Então, para aves que usam muito a língua, né, na hora da alimentação, como os piscitacídeos, que está sempre tocando o alimento, está usando a língua ali para descascar as sementes, é importante ter esses mecanorreceptores que conferem uma capacidade tátil muito grande para a língua, né? Então, isso aqui também é uma estrutura normal que a gente vê histologicamente. E quando a gente falou lá da atividade 1, né, que eu pedi para vocês descreverem aquelas lesões na traqueia, a gente comentou sobre isso aqui, né? Então, se você vai ter a língua, se você tem uma ave com a boca aberta, a gente vai ter a língua aqui. Na base da língua, a gente tem uma abertura. Só que a gente tem que ter muito cuidado, que essa abertura que a gente está vendo é a entrada para traqueia, tá? Isso aqui é a glote com entrada para traqueia. Isso aqui não é o esôfago. E como está na base da língua, lembra lá a gente conversou que poderia causar confusão, né? Então, a entrada para o esôfago ela vai estar aqui, ó, lá aqui atrás, por cima da laringe. Então, se você quer entrar com uma sonda alimentar, você tem que vir aqui por cima, tá? Nunca entrar aqui para não causar aquelas lesões que a gente conversou na primeira atividade. Faz sentido isso? Então, muito cuidado com isso aqui, não confundir com a entrada do esôfago, isso aqui é a entrada da traqueia. E aqui em cima a gente consegue ver a coana da ave, tá? Isso que eu já tinha conversado, né? Mostrando lá no interior, só o aparato biobranquial aqui do pica-pau. As aves elas não vão ter uma grande quantidade de glândulas que a gente conhece nos outros animais, né? Mas eles têm glândulas salivares. Eles não vão ter glândulas sebáceas, né? Com exceção da glândula oropigial. Mas as aves vão ter glândulas salivares, uma grande quantidade delas. Fora essas glândulas, a gente vai ter glândulas em alguns outros órgãos internos, mas na pele, por exemplo, a gente não vai ter uma grande variedade de glândulas, somente a glândula uropigial, tá? Então, a gente vai ter várias glândulas salivares aqui na cavidade oral que vão ajudar no início da digestão do alimento. A gente chega aqui num ponto importante. Existem aves que vão ter uma dilatação do esôfago com função meramente de armazenagem. Existem aves que não vão ter essa dilatação do esôfago, tá? Essa dilatação do esôfago a gente chama de inglúvio, que vocês já devem ter ouvido ser chamado também de papo, tá? Essa dilatação do inglúvio é chamado de essa dilatação do esôfago, desculpem, é chamado de inglúvio ou papo, que é essa região aqui, tá? Então é uma área que a gente vai ver nos piscitacídeos, nas galinhas, boa parte dos passarinhos, a gente vai ter essa dilatação, tá? Mas existem aves que não vão ter glúten, e isso é completamente normal para essas aves, né? Então, um exemplo aqui são os tucanos. Então, perceba, os tucanos, eles vão ter um esôfago completamente liso. Eles não têm nenhuma dilatação do esôfago aqui. O esôfago ele é contínuo e homogêneo. Outras aves que também não têm inglúvio são as corujas, tá? Então, para essas aves é normal não ter essa hidratação. Só que para as aves que têm o inglúvio é sempre importante estar lembrando dessa estrutura na necrópsia por dois motivos. Um, porque você vai querer coletar, você vai querer avaliar o órgão, abrir e ver como qual está o conteúdo dentro, como é que está a mucosa.
Outro motivo é você lembrar que existe um glúteo aqui, que está deslocado à direita da ave, porque na hora que você for abrir a ave para necrópsia, você não romper. Se você chega aqui cortando tudo isso aqui do lado direito da ave, né, do seu lado esquerdo, você acaba rompendo o engluvo e começa a liberar um monte de conteúdo alimentar e vai acabar mascarando a sua necrópsia, tá, gente? Então, muito cuidado com isso aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando estiver falando técnica de necrópsia, mas sempre lembrar que algumas aves, elas vão ter inglúvio. É importante também saber que, aqui só uma foto do inglúvio, né? Então, como é que funciona aqui o inglúvio? Ele já começa da boca da ave? Não. Então, a partir aqui da parte de faringe, né, que vai entrar aqui para a parte de esôfago, a gente tem um esôfago normal, tá? Ele vem aqui, isso aqui vai tudo esôfago normal. E aí ocorre essa dilatação, que é um glúteo, e depois ele volta a ser o esôfago, começa a ser o esôfago torácico, tá? Até chegar lá nos estômagos. Então, o que acontece? Começa esôfago, entra em glúteo, depois esôfago de novo, tá? Então, é realmente uma dilatação aí que vai dar mais ou menos no meio do esôfago, tá, gente? E uma outra coisa bem importante para a gente entender é que microscopicamente, estruturalmente, glúteo e esôfago são coisas diferentes. Eles têm composições, eles têm arquiteturas diferentes. Isso é muito importante porque, às vezes, você vai coletar o material na necrópsia, você vai olhar no microscópio, e você precisa se situar. Se aquilo ali é esôfago, se aquilo ali é glúteo. Existem alguns patógenos, por exemplo, que eles vão ter predileção pelo glúteo, não pelo esôfago. Então, é interessante você ter essa noção de que eles são microscopicamente diferentes, tá? Então, o esôfago, gente, eles sempre vão ter glândulas, tá? Então, percebam aqui, a gente tem o epitélio escamoso aqui do esôfago, mas abaixo dele a gente tem várias glândulas. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui são glândulas, beleza? Essas glândulas só vão estar presentes no esôfago. O inglúvio, ele não possui glândulas, tá? Então, histologicamente, você consegue identificar de primeira. Pegou uma lâmina, não sabe se é esôfago ou se é inglúvio, olha se tem glândulas. Se não tem glândulas, é inglúvio, tá bom? Então, isso aqui também reforça que o inglúvio, ele é meramente um órgão de armazenagem, tá? Ele não tem processos digestivos envolvidos. Não tem a produção de enzimas como tem no esôfago para a digestão. Beleza? Puramente de armazenagem. E aqui, gente, depois que a gente passou de esôfago em glúteo, a gente vai começar a entender que as aves eles têm dois estômagos, tá? As aves têm dois estômagos, um estômago químico, um estômago mecânico. Quem vem primeiro, químico ou mecânico? Isso às vezes causa bastante confusão, porque a nossa lógica, né, é de triturar primeiro e depois dissolver, né? Faria sentido se fosse assim, mas não é. Tá? Então, nas aves, eles passam primeiro pelo estômago químico, depois passam pelo estômago mecânico. Tá? O estômago químico é chamado de proventrículo. Eu vou escrever aqui porque eu não sei se eu tenho ele escrito. Proventrículo. Esse é o estômago químico. Tá? E ele vai ter essas glândulas bem grandes. Então, você tem um corte circular do inglúvio, e tudo isso aqui são glândulas que são bem grandes, tá?
Essas glândulas aí elas vão estar responsáveis por boa parte da digestão que a gente tem do alimento das aves. Então, o primeiro estômago é o proventrículo, tá? O estômago químico das aves. Ah, eu tinha escrito aqui. Então, aqui estão nossos dois estômagos. O proventrículo, então a gente vê essa dilatação aqui depois do esôfago, entrando aqui no ventrículo. O ventrículo, por ser um estômago mecânico, ele precisa de uma musculatura bem exacerbada. Então, o ventrículo, na grande maioria das aves, ele vai ser uma estrutura bem muscular, tá? Com a parede muscular bem espessa. Tem exceções a isso? Tem. As aves carnívoras, geralmente, elas não têm uma musculatura do ventrículo tão grande, tá? Geralmente, as aves carnívoras têm uma musculatura mais delgada, em comparação com as aves granívoras, tá? O ventrículo também é chamado de moela, tá? Talvez vocês já conheçam pelo nome de moela. Ah, deixa eu só tirar isso aqui. De moela. E o ventrículo tem uma particularidade que é a membrana coilínea, tá? Isso aqui amarelo que vocês estão vendo é uma membrana que ela é secretada pela mucosa do ventrículo. As aves elas têm o hábito de ingerirem pedregulhos que eles vão estar auxiliando na trituração dos alimentos, né? Então, quando você abre o ventrículo, né, quando você abre a moela de uma ave, você vai ver que ele está cheio de pedrinhas, né? A grande maioria das aves vai estar cheio de pedrinhas. Essas pedrinhas, as aves, com a contratura da musculatura do ventrículo, essas pedrinhas vão basicamente mastigando o alimento, tá? Então, é completamente normal você estar encontrando esses pedregulhos no ventrículo. Só que imagine se fosse você, se você tivesse um estômago cheio de pedras, que movimentasse com a musculatura para triturar um alimento. Provavelmente a mucosa do seu estômago ia estar super detonada, né? Então, aqui, as aves, elas têm essa estrutura evolutiva que é a membrana coilina. A membrana coilina, ela recobre a mucosa do ventrículo, não deixando que esses pedregulhos ou qualquer outro tipo de corpo estranho penetre ou danifique a mucosa do ventrículo, tá? Então, só para vocês verem aqui com o proventrículo aberto, vocês já veem macroscopicamente, tá? Macroscopicamente vocês veem essas estruturas um pouco, bastante delimitadas, né? Que são as glândulas proventriculares, tá? Então, a olho nu você consegue ver que tem essas delimitações que são as glândulas, tá? E aqui, você abrir o ventrículo, você vai encontrar os pedregulhos sobre a membrana coilínea. E aí, a gente vai comentar sobre isso na necrópsia, mas você retira esses pedregulhos, avalia a membrana coilínea e você retira a membrana coilínea porque ela se destaca, tá? Ela sai facilmente. E você consegue avaliar a mucosa do ventrículo. Isso aqui é de uma ave carnívora, né? Então, notem a diferença. Aqui eu tenho uma ave granívora, com a musculatura bem densa, bem espessa. E aqui, um ventrículo de uma ave carnívora, com uma musculatura bem mais delgada, né? Uma membrana coilina bem sutil. A gente vê que tem esse amarelado aqui, mas não é tão espesso quanto a membrana coilina anterior, tá? Então, varia isso de ave para ave. Uma coisa que é importante sempre lembrar, gente, às vezes existe uma confusão entre moela, papo, ventrículo, inglúvio, proventrículo, tá? Então é importante destrinchar isso direito. No trato digestivo superior, a gente tem um esôfago e inglúvio. Na maior parte das aves, o inglúvio também é chamado de papo, tá?
Esôfago e englúvio. Englúvio também é chamado de pátria. No trato digestivo inferior, a gente vai ter os dois estômagos, o proventrículo e o ventrículo. O ventrículo também é chamado de moela. Beleza? Então, muito cuidado com essas denominações para não confundir, tá? Papo não é outro nome do ventrículo, assim como moela não é outro nome do englúvio, tá? Então, muito cuidado com essas distinções. Beleza. Então, aqui a gente vai ter nosso trato digestivo completo, tá? Então, começando aqui pelo esôfago, né? Tem uma porção maior aqui do esôfago, mas foi cortado. Então, a gente tem o esôfago, e aí tem nosso primeiro estômago aqui, que é o proventrículo. A gente vai ter aqui nosso segundo estômago, que é o ventrículo, beleza? Essa região aqui, entre proventrículo e ventrículo, é chamada de istmo, tá? Assim como tem um istmo no útero, aqui a gente também tem um istmo, que significa que é uma divisão, né? Então, a gente tem um istmo. Nessa região do istmo, gente, a gente vai encontrar, na grande maioria das espécies, o baço. Percebam a representação desse baço. Ele não é alongado, como a gente conhece o baço dos mamíferos, né? Ele é arredondado. Isso aqui é completamente normal. A grande maioria das aves, elas têm um baço arredondado, com exceção dos passeriformes, que tem um baço alongado, tá? Mas a grande maioria das aves que a gente vai encontrar, elas vão ter um baço em forma de esfera. E isso é completamente normal. E é importante a gente saber isso para não estar procurando a forma errada aí do baço. Beleza. Saiu do ventrículo, a primeira coisa que a gente vai entrar aqui é o duodeno. Tá? Então, essa primeira parte aqui é o duodeno, tá, gente? E o duodeno ele é fácil de reconhecer porque ele faz esse loop aqui, né? Essa volta, e ele tem no meio da volta o pâncreas. Então, o pâncreas ele sempre vai estar aqui junto com o duodeno. É até importante quando você vai coletar material, para você coletar o duodeno junto com o pâncreas. Beleza? Então, para identificar, faço aqui duodeno e aqui pâncreas. Depois, passou aqui da volta um pouquinho, a gente vai ter a parte de jejum, tá? No final do jejum, gente, a gente vai ter uma estrutura chamada de divertículo de Meckel, tá? Divertículo de Meckel. Essa estrutura aqui é um órgão vestigial e era onde existia a comunicação com o saco biliar, tá? E então era basicamente um umbigo, né? O filhote da ave, o pintinho, por exemplo, ele recebia os nutrientes do saco vitamínico que iam direto para o intestino. Vocês devem lembrar, obviamente, de anatomia, né? A absorção dos nutrientes ocorre no intestino, não é isso? O estômago é só para a digestão. A absorção dos nutrientes vai ocorrer no intestino. Então, as aves elas recebiam os nutrientes diretamente no intestino. Quando a ave eclode, essa comunicação começa a regredir e o que sobra é o divertículo de Meckel. A gente vai voltar a falar depois do divertículo de Meckel, é como se fosse um apêndice, né? Porque ele tem uma outra função. A gente vai falar mais na frente dele, tá? Então lembrem desse nome, divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel ele vai marcar aqui a divisão entre jejum e ilho, tá? Então depois do divertículo de Meckel, que às vezes não dá para identificar na ave, tá? Em galinhas geralmente dá, mas em aves pequenininhas é difícil. E a gente vai ter o ilho. Quando a gente chegar aqui no final do ilho, em algumas aves a gente vai ter um órgão pareado, que é o ceco. O ceco, na grande maioria das aves, ele é um órgão pareado, tá, gente? Só que em algumas aves elas não têm, por exemplo, os pistacídeos, elas não têm ceco. E algumas outras aves, elas têm um ceco vestigial, um ceco bem pequeno. Se você não prestar atenção, você não encontra. Ele parece duas estruturas assim, ao lado do intestino,
em algumas áreas, que lembra meio que um linfonodo do mamífero, mas não é um linfonodo, são septos rudimentares, tá? Mas, por exemplo, em galinhas, você sempre vai encontrar esses septos pareados, que são esses órgãos bem grandes. Então, a gente tem um septo esquerdo e um septo direito. E depois, gente, a gente vai ter o reto, até chegar na cloaca, tá? A cloaca, ela é um órgão tricameral, ou seja, ela tem 3 câmaras. Ela tem uma saída do sistema reprodutor, uma saída do sistema urinário, uma saída do sistema digestório, tá? Então, nosso desenho está aqui, representado aqui em realidade agora, tá, gente? Então, o que a gente vai ter aqui? Esôfago, proventrículo, com baço aqui já na região próxima ao istmo, ventrículo, duodeno, jejuno. Aqui a gente tem, vocês estão conseguindo ver? Aqui a gente tem uma pequena protuberância, que é o divertículo de Meckel, tá? Então, isso aqui marca o início do ilho. Aqui a gente tem os septos pareados, reto, cloaca. Beleza? E lembrando que aqui no duodeno a gente vai encontrar o pâncreas. Essa estrutura rosada aqui no meio. Então, aqui só para reforçar, a gente tem o divertículo de Meckel. E a gente vai falar um pouco mais na frente, né? A gente vai falar um pouco sobre algumas noções de imunologia, sobre as placas de Peyer. Tá? Tanto o divertículo de Meckel como as placas de Peyer, elas têm uma função imunológica. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais na frente. Tá? E importante lembrar, né? A gente falou bem do digestório, mas é importante lembrar que aqui, né, acima da região de ventrículo, cobrindo o proventrículo, a gente tem um fígado. Tá? Se a gente retira o fígado, a gente consegue ver aqui, por exemplo, aqui está o baço, e aqui eu consigo ver que era uma fêmea. Isso aqui são ovos, tá? Aqui atrás, que estão no ovário. Mas lembrando que quando você abrir a cavidade, você vai encontrar o fígado aqui por cima das vísceras. Mesma coisa aqui, né? A gente tem o fígado aqui, coração, fígado, vísceras. É comum encontrar essa gordura abdominal cobrindo vísceras, né? Que está cobrindo a parte do ventrículo também. E aqui a gente tem um fígado um pouco maior, né? Que está cobrindo todas as vísceras. Esse fígado aqui ele está com uma hepatomegalia já, tá? Mas a gente vai falar mais especificamente disso mais na frente. E lembrando, gente, para vocês se localizarem, olha onde o pulmão está, tá? O pulmão, esse órgão rosado aqui atrás, está aqui atrás. Então a gente precisa remover o coração e o fígado para ver ele direito. Aqui só mostrando a parte de pâncreas, tá? E eu tenho uma estrutura bem similar ao que a gente encontraria no mamífero. Tem uma parte de pâncreas exócrino e endócrino, tá? Um endócrino com as ilhotas de Langerhans. Beleza, gente? Então, daqui a pouquinho a gente volta com a parte do sistema respiratório. Tá bom? Abraço.